certeza, né, Josias? E dentro de um clima ainda, né, professora, a gente já vem acompanhando discussões aí para enrijecer, no caso, penas de pessoas que atentem contra a vida de autoridades. A gente viu na época da campanha vários casos de violência política graves. Como é que a gente pode, professora, assistir à evolução dessa discussão e talvez, então, finalmente tomando forma um discurso de punição para casos como esse e agora se materializando, então, aí nessas ameaças ao presidente Lula? A gente vem de um período de naturalização da violência política que está associado, evidentemente, a esse movimento de pouco apreço pela democracia, mas que não necessariamente está colado, né? Existe essa dimensão da violência, ela é uma extrapolação do que acontece na sociedade. A gente tem índices com relação a assassinatos e outros tipos de crimes violentos que são muito relevantes e continuam sendo crescentes, né? E são muito agravados, sobretudo com as medidas dos últimos 4 anos com relação à posse, porte e comercialização de armas. Então, para além desse clima de violência, há também um maior acesso a esse tipo de instrumento. O Josias bem observou que o fato dele ser um vigilante faz com que ele tenha esse porte, a possibilidade de andar armado, mas ele não precisava ser um vigilante, né? Há pouco tempo atrás, bastava que ele tivesse um registro de CAC que fosse estivesse ligado a um clube de tiro 24 horas, que ele poderia andar com uma arma a qualquer momento. E isso certamente é uma questão muito relevante. Agora, acho que um ponto que também precisa ser ressaltado é que essa punição, do meu ponto de vista, ela precisa vir de cima para baixo, né? A gente precisa começar punindo aquelas ameaças e essas dimensões de violência política que vêm daqueles membros eleitos ou não eleitos, mas que tenham voz no debate público. Esse tipo evidentemente que a responsabilização pessoal não pode ser tirada de vista, mas esse tipo de comportamento é também uma consequência de uma violência política que vem de um nível muito mais alto e de anos e anos em que esse nível de violência política verbal e de algumas outras naturezas nunca foi punido. Né? Então, a gente tem que começar a pensar em punir efetivamente esses membros da cúpula, esses representantes ou possíveis representantes que agem e que se comportam dessa maneira. Né? E tentar começar a se comportar de forma um pouco mais republicana. Né? Acho que a gente sente falta de republicanismo, de fato, né? De um debate democrático saudável, e isso reflete nesse tipo de situação muito, muito assustadora.